Eu lembro que no ano de 2008, tinha acabado de me batizar. Eu me fiz essa pergunta: é possível praticar esta palavra nos dias de hoje? Será que é possível nós vivermos como igreja exatamente isso que Jesus estava fazendo? Que Jesus estava direcionando para a sua igreja? E essa pergunta ecoou no meu coração durante 4 anos, e depois o Senhor me deu uma resposta, e a resposta não foi teórica, a resposta não foi de uma voz, a resposta não veio num bilhetinho que caiu do céu, a resposta veio enquanto nós praticávamos esta palavra, amém? Eu quero hoje poder trazer luz ao teu coração, sobre esta palavra e a direção exata que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos. O que Ele queria quando enviou os seus discípulos para que esta palavra fosse cumprida. E para isso, queridos, eu quero fazer ainda mais 2 leituras. Abra sua Bíblia comigo. Em Jeremias, capítulo 51. Um pouquinho aí depois de Salmos, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, capítulo 51, penúltimo versículo deste livro, penúltimo capítulo deste livro. Jeremias capítulo 51, a partir do verso 10, quem encontrou diz amém. Está escrito assim: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia, para a destruir. Fala comigo: Babilônia vai cair por terra. Continua. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Versículo 12: arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinela, preparai cilada, porque o Senhor intentou e assim fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Escute, esse texto o profeta Jeremias está escrevendo para o povo de Israel que está preso na Babilônia. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não vão ficar presos muito tempo aí, o tempo é somente 70 anos, vocês vão sair da Babilônia, vocês vão entrar em Israel jubilosos, alegres, aleluiados, vocês vão contar para todo mundo aquilo que Deus fez na vida de vocês, nesse regresso de volta para a terra prometida. Mas nesse período, antes de que isso aconteça, existe uma ordem. Fala comigo: ordem. Quando o Senhor dos exércitos dá uma ordem para o seu exército, para a sua igreja, essa ordem precisa ser cumprida. O Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 9 estava direcionando os discípulos, dando uma ordem, dando uma direção. E o que eu fico muito feliz, queridos, é porque toda vez que o nosso Deus nos chama para uma missão, Ele nos dá os detalhes, como nós devemos proceder. E aqui no livro de Jeremias, o Senhor está falando assim no versículo 11, olha, aguçai as flechas. Em outras versões está escrito assim, afiai as flechas. Ele está dizendo o seguinte: se preparem para a batalha, se preparem para uma grande batalha. Será que é essa a realidade que o Brasil está vivendo hoje, sim ou não? Se prepare, igreja, para uma grande batalha. Devemos afiar nossas flechas, devemos preparar os escudos, devemos preparar a nova geração para avançar. Devemos começar com as nossas crianças, preparando as crianças para entender e receber o capacete da salvação, a couraça da justiça, para que essas crianças estejam revestidas de poder e autoridade, para que quando essas crianças levantem as mãos, elas orem com autoridade, que elas possam impor as mãos e ver a cura dos enfermos. Nós necessitamos, queridos, como igreja, já ensinar essa nova geração agora, preparar para uma grande batalha. E o Senhor continua no versículo 12, Ele está dizendo o seguinte: arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. Aí Ele fala assim, olha, reforcem a guarda, coloquem sentinela, preparem emboscada, ou seja, preparem estratégias. Eu gosto demais desse versículo. No entanto, que eu gosto tanto desse versículo que eu coloquei na capa do livro. Exatamente esse versículo eu vou explicar para vocês. Ele fala assim: reforcem a guarda. O que seria reforçar a guarda de um exército?
É você chamar mais pessoas, mais soldados para batalhar junto. Por isso que Jesus lá em Lucas capítulo 10, no versículo 2, ele diz o seguinte: que nós como igreja devemos pedir ao Senhor, o dono da seara, que envie mais obreiros, ceifeiros. Ou seja, nós precisamos reforçar a guarda. E de que forma que nós fazemos isso? Através da oração. Através da oração. Então pega na mão de um guerreiro que está do seu lado e fala para ele assim: olha, eu preciso de você. Nesta grande batalha, nós somos vencedores. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Se é para Jesus, faça bem forte, aplauda Ele. Logo em seguida, Jeremias continua escrevendo: colocai sentinela. Sentinela está falando de pessoas bem posicionadas, pessoas que estão na intercessão. O sentinela é aquele que está num patamar alto, vendo de longe o perigo se aproximando. É o sentinela que percebe quando um contra-ataque está vindo numa célula, numa rede, numa igreja. É os intercessores da igreja que têm a percepção do quanto necessitam batalhar. São os intercessores da igreja que tocam o sino dizendo: igreja, se levante, marche. O inimigo está se levantando, mas a igreja é poderosa. Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, está convidando a tua igreja para uma grande batalha. E ele fala: colocai sentinela. E logo depois ele fala assim: preparai emboscadas. Ah, queridos, como que eu gosto disso. Um dia eu estava triste, chateado, porque o capiroto estava lançando muitas ciladas contra a minha vida. O capiroto já lançou cilada contra a tua vida, sim ou não? Ufa, ainda bem que eu não estou sozinho nessa. E aí, a Bíblia diz: cuidado com as astutas ciladas do capiroto. É ou não é? Nós precisamos, queridos, entender que ciladas já são uma emboscada bem preparada. Agora, astuta cilada é algo muito bem elaborado. E pode ter certeza, se você está fazendo a obra de Deus, o diabo todo dia ele acorda pensando em você. Ai, como é que eu vou derrubar esse crente hoje? Como é que eu vou derrubar? Queridos, Deus te levantou nesta manhã, não para você cair, mas para você pisar na cabeça do diabo e dizer: Jesus Cristo é quem me sustenta, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza, nele encontro refúgio, aleluias. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, portanto, meus amados irmãos, estejais firmes, bem posicionados, constantes, nunca parados, e abundantes, sempre multiplicando na obra do Senhor. Queridos, isso aqui é muito importante, nós precisamos entender esses princípios. E aí, voltando aqui, Jeremias ele fala ainda no versículo 2, olha: porque o Senhor intentou, o Senhor planejou, o Senhor, Ele estrategou derrubar a Babilônia. E o versículo continua dizendo: o Senhor planejou e também fez. Você quer ver o tempo verbal dessas duas palavras? Quando a Bíblia diz que Deus planejou, é passado, presente ou futuro? Passado, porque Ele planejou, ok? Agora a Bíblia continua dizendo: e assim o Senhor fez. A palavra fez está no passado, presente ou futuro? Então, se eu fez no presente, não combinou, né? Ele fez é passado, Ele faz é presente, Ele fará é futuro. Eu não sei se eu faltei na aula do português, mas é mais ou menos assim, não é? Então, se Ele fez, é passado, presente ou futuro? Passado. Então, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que Deus planejou o passado, e a Bíblia diz que Deus já fez passado. Ei, escuta uma coisa, lá em Efésios capítulo 1 está dizendo o seguinte: que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Segura, a Bíblia está dizendo que a salvação da tua família Deus planejou, e Ele já fez. A multiplicação da tua célula Deus planejou, e Ele já fez. Só quem crê, fica de pé e dá um glória a Deus, e aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluias, aleluias. Pode se sentar. E por fim, queridos, o Jeremias ele diz o seguinte: arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. O que significa arvorar um estandarte? Deixa eu te explicar de duas maneiras.
Você lembra daquelas guerras épicas, né, que aconteciam antigamente? Que vinha um exército contra o outro, e na frente do exército vinha sempre um cavaleiro com uma bandeira na mão. Vocês lembram disso? Já assistiram esses filmes? E aí o cavaleiro vinha, montado ali no seu cavalo, com uma bandeira muito grande, e nessa bandeira tinha um brasão do império, do reino que ele representava. Então o estandarte é a bandeira que aquele cavaleiro estava levando, para que o inimigo ao longe avistasse o poderio desse exército, e que o inimigo possa também avistar de quem era aquele exército. Amém? Então arvorar o estandarte seria isso. Mas uma outra forma de explicar, por exemplo, digamos, como que é o nome do irmão aqui? O Rogério. O Rogério sai daqui de São Vicente, e ele coloca uma mochila nas costas, e ele vai lá no Monte Everest, que fica lá no Nepal, não é? Se o Monte Everest não ficar no Nepal, agora vai ficar, tá bom? A Bíblia não fala que a fé remove montanhas? Acabamos de remover uma. E aí ele vai, Rogério, né? O Rogério sai daqui, ele viaja, ele chega lá no Nepal, e ele vê aquele Monte Everest, um monte grande e tal, e ele fala assim: eu vou conquistar esse monte. E aí ele começa a escalar aquele monte, ele vai escalando, aí no meio do período ali, no meio da escalada, ele começa a sentir cansaço, começa a sentir frio, começa a sentir fome, começa a sentir sede, mas ele é persistente, ele é um camarada que não desiste nunca, e ele está subindo. Quando ele chega lá em cima daquele monte, ele chega lá em cima, ele abre a sua bolsa, tira uma bandeira de dentro da sua bolsa e crava lá em cima do monte. Que bandeira é essa que o Rogério crava em cima daquele monte? É a bandeira de São Vicente? É a bandeira do estado de São Paulo? É a bandeira da onde? Do Brasil. Porque quando as pessoas chegarem lá em cima daquele monte, ele não vai falar assim: o Rogério conquistou esse monte, ou o São Vicente conquistou esse monte, ou o estado de São Paulo. Não, eles vão falar assim: o Brasil conquistou esse monte. Isso é arvorar o estandarte. Agora deixa eu falar uma coisa para você, se você já está entendendo onde eu quero chegar com isso. A Bíblia diz, queridos, que Ele é o nosso Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. Aonde você passa, você está arvorando o estandarte da salvação. Em cada casa que você entra, a bandeira da salvação é cravada naquela casa. Ei, você foi chamado para arvorar o estandarte. Quem está entendendo diz amém. E o texto continua dizendo o seguinte: arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. O que seria muros? A tua casa vai até onde o muro chega, é ou não é? Até onde está o muro é ali que é o limite da tua casa. Ou seja, Babilônia veio até aqui, esse sistema de confusão veio até hoje, mas a partir de hoje tem um exército, o exército de Deus, que está levantando a bandeira da salvação, está cravando nesta cidade, nesse estado, nesta nação, dizendo: Babilônia, o teu fim chegou, porque agora quem manda nisso aqui é Jesus Cristo. Ele é o nosso dono, Ele é dono de tudo, em nome de Jesus. Amém, amados? Pastor, por que você está falando isso? Amanhã vocês vão entender que quando nós vamos abrir as novas células, nós temos uma estratégia que vocês vão ver amanhã, que é uma pré-célula, que funciona só em 8 semanas. Nessa pré-célula, a família nos recebe, e nós começamos espiritualmente, queridos, por dentro daquela batalha espiritual. A família não entende ainda o que está acontecendo, mas eu e você sabemos que quando você pisa o pé pela primeira vez naquela casa, você declara: paz seja nesta casa. E aí, queridos, enquanto você está ali ministrando a vida daquela família, você interiormente já está arvorando o estandarte, e você vai verificando quais eram os espíritos, as potestades que estavam assolando aquela família. Você entra numa casa às vezes, você percebe: olha, tem um espírito de Zé Pilintra aqui nessa casa, que estava aqui oprimindo essa família. Aí você começa a declarar espiritualmente dizendo: espírito de Zé Pilintra, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, você vai sair dessa casa, porque agora essa casa tem um dono, esta família tem um dono, e eu estou aqui para cravar a bandeira do evangelho nesta casa. Você vai bater em retirada, e assim por diante, queridos. E aí, quando nós entendemos isso, eu compreendo essa frase, quando o Jeremias diz o seguinte: Deus planejou
Deus já fez. Ou seja, quando eu piso o pé na casa pela primeira vez, mesmo que a família ainda está passando por aquele monte de opressão, eu já começo a me alegrar, porque eu sei, queridos, que Deus já fez a salvação daquela casa, daquela família. Amém, amados? O que acontece com muitos líderes de célula, quando vai plantar uma nova célula, quando vai multiplicar a tua célula, fica com aquele receio: será que vai dar certo? Será? Ei, Deus não te chamou para dúvida, querido. Deus te chamou para convicção. Se vai multiplicar a célula, multiplica com convicção, porque é Deus quem vai à frente. Isso aqui, queridos, a célula não é nossa não, queridos. A célula é do Senhor. Se é dele, já deu certo. Já deu certo. Amém? Tem alguns líderes que falam que a célula passa um pouquinho do ponto da multiplicação, está demorando para multiplicar, aí começa com aquela, receber seta do diabo, e ele vai tomando posse daquela seta do diabo, quando o diabo faz assim, ó: eu acho que não vai dar certo essa multiplicação. Aí o líder: é verdade, minha célula murchou. Ei, aproveita o período que a tua célula está pequena, não está vindo convidado, e faça o amadurecimento das pessoas que estão na tua célula. Projete as pessoas que estão na tua célula. Você quer ver um exemplo? Eu tenho feito isso a nível de igreja, mas também a nível de célula. Quando nós estamos numa célula, então quando nós estamos numa reunião de liderança, eu começo a olhar para as pessoas e falo: rapaz, você é o melhor na tua área, você é o melhor líder na área do evangelismo, você é o melhor líder na área do ensino. Eu começo a projetar as pessoas dentro da célula. Às vezes aquele irmãozinho que nunca fez nada. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele é fanho. E ele chegou e falou assim: pastor, eu amo tanto pessoas, eu amo tanto almas, mas eu nunca vou poder ser um líder. Aí eu chamei ele e falei assim: você vai ser um dos melhores líderes de célula dessa igreja. Ele falou: pastor, mas eu não tenho condição, não sei falar, eu não tenho dicção, como é que eu vou ministrar uma célula? Eu falei assim: meu irmão, fica tranquilo, fica em paz, porque se você abrir a tua boca, mesmo que ninguém entenda, o Espírito Santo vai mover os corações. Que eles acabou de multiplicar a célula, aleluias. E está lá, queridos, ganhando alma. Já ganhou a irmã dele, a sobrinha dele para Jesus. E vai vir mais uma multidão. Por quê? Um bom líder de célula não é aquele que sabe falar bem. Um bom líder de célula é aquele que é apaixonado por almas. É aquele que é apaixonado por Deus, que quer fazer a vontade dele. Amém, amados? Eu sei que eu estou falando para muitos bons líderes de célula neste lugar, em nome de Jesus. Você recebe? Toma posse? Agora, queridos, voltando lá para o texto de Lucas capítulo 9, nós entendemos o seguinte: o Senhor Jesus chama 12 homens, 12 camaradas, e ele fala assim: olha, eu tenho uma missão para vocês. A igreja é submissa a Cristo, amém? O que significa ser submissa? A igreja está na mesma missão de Jesus. Então, se Jesus deu uma missão para a sua igreja, por que muitas vezes a igreja não está cumprindo? Porque está sendo insubmissa. Quando nós voltamos para Lucas capítulo 9, nós entendemos, queridos, que o Senhor Jesus, ele entrega uma missão para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês vão fazer uma missão preciosa. Mas antes de vocês saírem para essa missão, eu preciso entregar uma bagagem para vocês. E vocês lembram que tanto em Lucas capítulo 9, quanto em Lucas capítulo 10, Jesus não deixa os discípulos levarem bagagem? Amados, quando você vai viajar, a primeira coisa que você pensa é no quê? Nas malas, é ou não é? O homem quando vai viajar, ele pega uma sacolinha de mercado, coloca 2 peças de roupa e fala para a esposa: tô indo, tchau. A mulher, quando vai viajar, vai ficar um dia fora, ela pega as malas. Fala, Deus. E aí, é ou não é? Aí ela pega as malas, coloca aquele monte de coisa, ela chega lá no destino, ela lembra que esqueceu muita coisa em casa. E, de repente, Jesus, ele fala assim: olha, vocês não vão levar nada para essa viagem. Talvez alguns dos discípulos falem assim: Jesus, mas deixa a gente levar um dinheirinho. Não é para levar dinheiro. Deixa a gente levar uma outra roupa, porque vai suar, o deserto, o calor e tal. Não é para levar túnicas. Deixa a gente levar um bordão, um alforje. Deixa a gente levar um pãozinho, Jesus. Não é para levar nada. Nada. Esses dias eu estava numa conexão lá em Brasília, e aí a aeromoça chamando: fulano de tal, teu voo vai partir. Aí, nada. Daqui a pouco, fulano de tal, as portas estão fechando. Nada. Aí daqui a pouco, fulano de tal, é a última chamada, vem logo. Aí passa um homem correndo, querido, com mala assim. Daqui a pouco as malas caiu, ele tropeçou por cima da mala, foi aquele trupé. Nós não sabíamos se recolhia as malas, se recolhia o homem. Por quê? Correr com malas dá certo? Não dá, queridos.
Não dá para você ser ágil levando bagagens. O que o Senhor Jesus está dizendo? A missão que eu tenho para vocês é para ontem. Você precisa estar livre, você precisa estar ágil. Não dá tempo de levar bagagem. Pastor, então Jesus mandou eles para uma viagem sem bagagem nenhum? Calma. O próprio Jesus deu a bagagem necessária para a viagem. Está aqui no versículo 1 do capítulo 9. Jesus chama os seus discípulos e fala: eu vou entregar para vocês a bagagem. Quem quer essa bagagem aqui? Então faz assim com as tuas mãos. Não sou eu que estou liberando, é o próprio Jesus, há 2000 anos atrás já liberou sobre a tua vida. Jesus chamou os discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Então receba aí. Jesus está te dando autoridade e poder. Não, queridos, não. Deixa eu ensinar uma outra situação aqui. Toda vez que o teu pastor lançar uma palavra de vida sobre você, você tem que falar assim: eu recebo esta palavra, eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. O pastor, toda vez que vai finalizar o culto, ele levanta as mãos, queridos, aquela bênção no final do culto é imprescindível para a tua boa semana. Aí tem gente que o pastor está terminando, a pessoa está lá: ai, graças a Deus que ele está acabando esse culto, não sei o que, não aguento mais. E a palavra de vida está passando por cima de você. Aí depois tem uma semana cheia de tragédia e não sabe por quê. Meu irmão, escute: crede nos seus profetas e prosperareis. O teu pastor é um profeta na tua vida. Quando ele levantar as mãos para te abençoar, faz assim com as tuas mãos e fala: eu recebo essa palavra. Teu pastor está falando que você vai ter uma boa semana, receba, toma posse. O teu pastor está falando que você vai multiplicar, receba, toma posse. Então de novo, vamos recapitular aqui. Jesus chamou seus discípulos e disse, recebe aí, queridos: eu vos dou autoridade e poder. Aleluias, aplauda ao Senhor Jesus. Você tem autoridade e o poder, em nome de Jesus. Jesus falou assim: a única bagagem que vocês precisam é isso. Então, queridos, para fazer a obra de Deus, você precisa de autoridade e poder no nome de Jesus. Aí o demônio se manifestou lá na sua célula. Corre, liga para o pastor, pede para ele vir aqui, porque o capiroto está bagunçando. Ei, você tem autoridade e poder, meu irmão. Estende a tua mão, expulsa esse capiroto. Vamos chamar o grupo de libertação da igreja, os intercessores, os canelinhas de fogo. Para com isso, meu irmão. Deus quer usar é você. Amém? Deus quer usar a tua vida para operar milagres, prodígios e sinais. Amém? E aí o Senhor Jesus falou assim: olha, então vocês não vão levar bagagem. A única bagagem que vocês precisam é autoridade e poder. E vocês vão fazer 3 coisas. Quantas coisas? Então vamos ver, quais são as 3 coisas? Expulsar os demônios. Fala comigo: expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho. Expulsar, curar e pregar. Só as mulheres? Só os homens? Toda a igreja? Aleluia. Esse aqui é o pilar, é os 3 pilares de toda a missão que Jesus nos chama. Jesus te chamou para expulsar os demônios, para curar os enfermos e pregar o evangelho. Se na tua célula tem coisas a mais que não está estabelecida nesses 3 pilares, tem alguma coisa errada. Queridos, as nossas células são para expulsar os demônios. Ah, pastor, vai ser aquela bagunça? Não, querido. Quem disse que toda expulsão de demônio tem que ter bagunça? Começou a bagunçar na tua célula, demônio fica quietinho, você vai participar da célula em silêncio. No final você sai. Não deixa bagunçar na tua célula não, meu irmão. A tua célula é para liberar a palavra de Deus. Não é para fazer show, nem para dar ibope para o diabo. A tua célula é para ter liberação da palavra. É pela palavra que as pessoas serão libertas. Amém? E aí, amados, você vai curar os enfermos. Usa a tua célula, queridos, no momento da oração, para ensinar o teu povo, ali, aquelas ovelhas daquela célula, a impor as mãos com autoridade e poder. E toda a célula pode ser canal de cura na vida daquelas pessoas. E por fim, queridos, a pregação do evangelho. Pregação do evangelho. Nós fomos chamados para sermos evangelista. Fala comigo: eu sou um evangelista.
nem todos falaram. Eu quero explicar para você o que significa evangelista. A palavra evangelho significa... Vocês falaram com tanta falta de convicção. A palavra evangelho significa... boas novas. Então, evangelista significa o quê? Aquele que leva as boas novas. Evangelista é aquele que leva as boas novas. Se tem muitos evangelistas aqui nessa noite, graças a Deus os murmuradores não vieram. É ou não é? Os escarnecedores também não vieram. Aqueles que ficam reclamando, né, do som, do ar-condicionado, da cela, não vieram, graças a Deus. Só tem evangelista aqui nessa noite. Pastor, mas como assim? Eu vou te explicar narrando uma história. 1 Samuel capítulo 18. Quem achou diz amém. Eu espero você achar. Vamos lá que eu também tenho que achar. 1 Samuel capítulo 18. Eu falei primeira, desculpa, é 2 Samuel capítulo 18. Segunda Samuel capítulo 18, a partir do verso 19. Amém? Está escrito assim: então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixe-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe, o capitão do exército, lhe disse: tu não serás hoje o evangelista, tu não serás hoje o portador das boas novas, porém outro dia a levará. Mas hoje não darás a nova, porque o filho do rei é morto. E disse Joabe a um cuxita, em algumas versões está escrito etíope, é a mesma coisa. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e diz ao rei o que você viu. E o cuxita se inclinou e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse: Joabe, seja o que for, deixa eu também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que correrias tu, meu filho? Porque você não tem uma mensagem conveniente. E disse Ahimaás: seja o que for, Joabe, deixa eu ir. E Joabe lhe disse: tudo bem, corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há boas novas na sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz estes novas. Disse mais a sentinela: eu vejo que o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é um homem de bem, e ele virá com boas novas. E gritou, pois, Ahimaás, disse ao rei: paz. Parece alguma frase que nós lemos um pouco atrás. Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão. E disse Ahimaás: olha, eu vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te, põe-te aqui do lado. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita. E disse o cuxita: anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou nas mãos de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem? Vai bem com Absalão? E disse o cuxita: seja como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se
perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorando e andando dizia assim: meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera morrer por ti, meu filho, Absalão. Escute, aqui estava tendo uma guerra entre dois exércitos, o exército de Davi e o exército de Absalão, que também era filho de Davi. Esses dois exércitos estavam lutando entre si. De repente, Absalão era um homem alto, estava ali montado sobre o teu cavalo, ele estava passando no meio de umas árvores. De repente ele ficou com o pescoço ali engastalhado entre os galhos de uma árvore, e o cavalo passou por baixo e ele ficou pendurado pelo pescoço. Aí veio Joabe, deu uma furada, Absalão morreu. E de repente, quando Absalão, o chefe daquele exército, morre, a guerra acaba. E quando a guerra acaba, quem entra em cena? Os evangelistas. Fala comigo, evangelistas. Porque o evangelista, todo exército tinha um evangelista como uma profissão, ele era um soldado. Todo evangelista, ele era um guerreiro. E ele era treinado para correr muito. Por quê? Quando a guerra acabava, o evangelista se levantava, pedia autorização para o capitão: posso ir? E o capitão fala: vai contar para o nosso rei o que aconteceu nessa guerra. E aí, Aimaas, que era o evangelista ali daquela tropa, ele falou assim: opa, a guerra acabou, agora eu quero poder contar as boas novas, o nosso exército ganhou. E quando ele chega no capitão, ele fala assim: Joabe, deixa eu contar para o rei que nós ganhamos a guerra. Joabe fala assim: não, você não pode ir, existe um princípio dizendo que você não pode. Aí o Aimaas fala assim: não, mas eu sou um evangelista, deixa eu ir lá contar para o rei. Aí Joabe explica: meu filho, você é evangelista. Escuta agora, se você é inteligente, você vai captar. Evangelista não pode dar má notícia. Fala pro teu irmão que está do seu lado, ainda bem que você só tem coisa boa para contar. É ou não é? E Joabe fala: meu filho, você não tem uma mensagem conveniente, você não vai. Mas... Agora, queridos, olha o coração do evangelista, escuta. Olha o coração desse camarada. Aimaas fala assim: mas Joabe, eu nasci para isso. Eu nasci para anunciar as boas novas. Aimaas, Joabe, não faz isso comigo não. Eu preciso anunciar. Joabe fala assim: meu filho, fica quietinho aqui. Eu vou chamar um camarada. Ele não é evangelista. E aí ele pode dar má notícia. Aí Joabe procura: ô Cuxita, você não está fazendo nada. Vem aqui, Cuxita, vem cá. Aí o Cuxita: ô Joabe, conta comigo, o que você precisa? Aí Joabe fala para ele: ó, é o seguinte, vai lá para o rei, conta o que você viu aqui, a bagunça que você viu aqui, está tudo certo. E o Cuxita, queridos, que não é evangelista, deixa eu falar, graças a Deus aqui não, os Cuxita faltaram tudo hoje, mas é para você aprender. Olha só, o Cuxita, aquela pessoa que tem a palavra de morte na língua, ela anda como? Ela não anda apressada, porque ela não tem um foco. Ela anda assim, ó, por onde ela anda, ela quer espalhar a palavra de morte. Ela vê ela, ops, ficou sabendo o que aconteceu? A irmã, aquela lá. Você não sabe de nada, eu tô com as novidades quentinhas aqui, deixa eu te contar. Aí conta. Aí daqui a pouco ele vai, tá passando pelo caminho, porque ele não tem foco. O Cuxita, queridos, ele não tem foco, ele só quer saber de espalhar a má notícia, a palavra de morte. Ele só quer saber de derrubar a reputação dos outros. Aí ele chega no irmão, vem cá, você que é espiritual, vamos orar pelo fulano de tal, você não sabe de nada. Fulano de tal está precisando das nossas orações. Aí o outro na inocência: é mesmo? O que aconteceu? Aquele safado fez isso. E aí vai espalhando. E o Cuxita foi, queridos, daquele jeito. Sem pressa, sem foco, porque ele vai lá para falar para Davi. Mas quem é que fica? O evangelista. Aí Aimaas fala assim: Joabe, não faz comigo não, o Cuxita foi, era para mim, está indo no lugar dele. Aí Joabe: rapaz, não dá hoje, outro dia nós vamos ganhar muitas guerras, fica quietinho. Aí Aimaas, queridos, ele torra tantas paciências de Joabe, que ele fala: Joabe, por favor, meu coração está queimando, eu preciso falar as boas novas. Assim igual você, não é? É assim que você vai para a tua cela, não é? Às vezes você está saindo de casa, o teu filho, ou alguém, teu parente, ou um vizinho está querendo conversar. Você fala: ei, não me segura, eu preciso ir para a cela, porque hoje eu tenho boas novas para o meu povo. Hoje eu preciso ir para a cela, eu estou assim, olha, aleluiado, querendo liberar uma palavra de vida para os meus membros. Queridos, vamos retroceder aqui um negocinho. Eu vou falar de novo. Aí você fala assim: a partir de hoje vai ser assim, beleza?
Então tá. Aí você está saindo de casa, alguém está tentando te segurar. Aí você fala assim: olha, não me segura, porque eu estou indo para a célula. Eu tenho uma palavra de vida para os meus ovelhas, para minhas ovelhas, para minha liderança, para o meu povo, em nome de Jesus. Vai ser desse jeito, queridos. Se é para Jesus, aplauda, aplauda. Eita glória. E aí, de repente, Joabe fala assim: tudo bem, já que você quer ir, eu acho que você não tinha que ir, mas já que você quer ir, corre, meu filho. O Cuxite já deve estar chegando lá mesmo. Queridos, Ahimaaz, ele recebe, eu penso assim, uma porção dobrada do espírito do corredor. E ele começa, corre. E ele vai correndo, porque o evangelista, ele tem um foco, ele tem um alvo. Ele quer chegar no rei e contar as boas novas, não é assim? E aí o Ahimaaz correu, quando ele está chegando, ele passa o Cuxita, ele chega na frente. E aí Davi olha para ele e fala: é Ahimaaz. Ahimaaz é filho do sacerdote Zadok. Então Ahimaaz é um homem de bem, ele vai ter boa notícia. E quando Ahimaaz se apresenta ao rei, ele diz: paz, e se inclina. E o rei logo em seguida já fala: Ahimaaz, meu filho, conta para mim, como que está o jovem Absalão? Ahimaaz fala assim: olha, rei, é o seguinte, nós ganhamos a guerra, o Senhor nos deu o livramento, o Senhor nos deu a vitória. Aí o rei fala assim para ele: tudo bem, isso aí eu já sabia, porque a gente é vencedor, mais que vencedor. Me conta, como que está o meu filho Absalão? E aí Ahimaaz, ele podia contar uma má notícia? Ele não podia contar. Aí olha o que ele fala: rei, sabe o que é? É que eu estava tão aleluiado com a vitória que nós tivemos lá, que eu já vim correndo. Eu vi um alvoroço lá, mas eu nem sei o que era. Aí o rei, queridos, ele queria saber do filho dele. Aí o rei falou para Ahimaaz: sai daqui, fica aqui do ladinho, fica aqui quietinho, porque eu estou sabendo que está chegando um outro evangelista aí, uma outra pessoa, fica aqui do ladinho. Aí daqui a pouco, quem é que chega no palácio do rei? O Cuxita chega lá: e aí, meu rei? Aí o rei: conta. Então, rei, você não sabe de nada, eu estava lá, eu vi, fiquei sabendo aí que Deus já deu a vitória para você. Aí o rei fala: tudo bem, me conta, como que está meu filho, como que está Absalão? Escuta, os cuxitas, ele não se preocupa em ferir o emocional das pessoas. Ele só quer saber de contar a palavra de morte, mas como as pessoas vão ficar depois disso, ele não se preocupa. E o rei perguntando: como que está meu filho? Absalão, aquele sem vergonha? Que seja como ele, todos os inimigos do rei. Morreu, ficou lá, ó. Joabe furou ele. Aí Davi fica atormentado. Pega na mão desse cheiroso que está do seu lado e fala assim: graças a Deus, na nossa célula não tem Cuxita, só evangelista em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que coisa tremenda. Por isso que eu olho para vocês e eu vejo, queridos, leões evangelistas prontos para sair daqui deste lugar, para anunciar as boas novas por onde vocês passarem. Amém? Agora, volta lá para o texto. Lá em Lucas, capítulo 9, o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, para os discípulos: vocês vão cumprir a missão, vocês são evangelistas, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão pregar o evangelho, ou seja, vocês vão contar as boas novas. E os discípulos, que eles entenderam tanto a mensagem, que ninguém precisou perguntar: ô Jesus, que é boa nova? Que boa nova nós temos que contar? O Senhor falou que nós não vamos levar bagagem, o Senhor falou que nós vamos ter autoridade e poder, o Senhor falou que nós vamos curar os enfermos, isso aí está tranquilo, o Senhor falou que nós vamos expulsar os demônios, isso aqui também está tranquilo. Mas o que é pregar as boas novas? Nenhum deles perguntou isso, porque eles sabiam. Mas nós, no contexto brasileiro, no nosso dia a dia, nós muitas vezes não entendemos. Um judeu, naquela época, sabia muito bem o que era um evangelista. Vamos cruzar os dois textos, de 2 Samuel e o de Lucas, capítulo 9. Todo evangelista, quando ele chegava numa cidade, ele não precisava bater no portão. Por quê? Quando ele estava chegando, só pelo fato dele andar, o jeito que ele se apresentava, todo mundo sabia que ele era evangelista. Igual você, quando você está andando na rua, todo mundo sabe que você é crente, não é?
Quando você abre a boca, todo mundo fala assim, ali tem um crente, olha lá, ó. Só sabe falar de Jesus, é ou não é? Aí, amados, quando o evangelista estava chegando, todo mundo percebia. E aí, quando ele entrava numa casa, quando ele entrava no palácio do rei, quando ele entrava numa cidade, todo mundo ficava na expectativa. Por quê? Sabia que o evangelista não ia lá ficar contando de Coríntia, não ia ficar contando de outra coisa, não ia ficar contando de nada. Ele só tinha uma palavra na boca dele. Era o quê? Uma boa nova. Então quando ele entrava na cidade, todo mundo parava, porque os evangelistas chegaram. E Jesus falou, vocês vão de 2 em 2, e vocês vão entrar nas cidades. E quando vocês entrarem na cidade, vocês vão procurar uma casa. Quando vocês acharem uma casa, vocês vão dizer, paz seja nessa casa. Se ali aquela casa for uma casa receptiva da paz que está em vocês, ali vocês vão permanecer. O que eles tiver para comer, vocês comem. Não vai exigir nada mais do que isso. E através disso, vocês vão curar as pessoas, vocês vão expulsar os demônios, e vocês vão pregar o evangelho do reino. Queridos, eu não sei você, mas eu me transporto lá para aquele momento quando os discípulos olham um para o outro e falam, que legal, essa missão vai ser tremenda. O nosso mestre nos chamou para a missão mais importante da face dessa terra. Ei, Deus chamou você para o maior privilégio que nós temos aqui nessa terra como embaixadores de Cristo. Deus chamou você, queridos, para anunciar o que os anjos queriam e não podem. Você foi chamado. Meu Deus do céu, você está entendendo o que está acontecendo? E aí, Jesus chamou eles, eu fico imaginando eles saindo de 2 em 2. Olha, vocês vão por aqui, vocês vão pela Judéia, vocês vão pela Galileia. E aí eles vão chegando nas cidades. De 2 em 2, por que de 2 em 2, pastor? Porque, queridos, enquanto eles estavam andando juntos, eu fico imaginando que eles ficavam fluindo no Espírito Santo. Sabe quando 2 discípulos verdadeiros de Jesus andam? Não fala de outra coisa, só fica falando, olha, você viu aquele milagre que Jesus fez? E aquela palavra, e aquela parábola, você viu que tremendo? Porque, queridos, uma pessoa evangelista, ela só tem a palavra de Deus na boca dela, e é assim que eu creio que você é. Quando você abre a tua boca, as pessoas que estão à tua volta só ouvem, só recebem mais e mais da palavra de Deus. Quando eles chegam nas cidades, queridos, os anciãos perguntam, porque naquela época os anciãos ficavam nas portas das cidades, perguntam, quem são vocês? O que vocês querem aqui? Eles respondem só uma coisa, nós somos evangelistas. Queridos, não precisava explicar mais nada. Evangelista? Vocês são evangelistas? Abre os portões, os evangelistas chegaram. Queridos, eu fico imaginando o alvoroço na cidade. Todo mundo, peraí, o que foi? O que está acontecendo? Os evangelistas chegaram. Talvez você não entenda isso. Naquela época tinha uma tradição que passava de boca a boca, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, que um dia Israel iria receber do próprio Deus o Salvador. O Salvador viria ali de Israel, e ele iria se levantar, e iria ser o Salvador, aquele que iria salvar Israel. Na época, Israel era cativa, né, do Império Romano. Então eles achavam que o Salvador viria demolir o Império Romano e iria ali, de uma forma econômica e política, dominar Israel. Mas não era isso. Na época eles pensavam isso, mas o plano de Deus é muito, 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 muito maior do que um tempo local, do que um tempo cronológico. Ei, escuta, aquilo que você faz hoje vai ecoar na eternidade. Os frutos que você está gerando na tua célula hoje, mesmo que é aquele único fruto que talvez ninguém está vendo, você fala, puxa, eu estou investindo a minha vida nessa pessoa, esse fruto vai ecoar na eternidade, vai ser tremendo. Se é para o Senhor Jesus, aplauda. E os evangelistas, eles entravam na cidade, e aquela tradição da cultura, que um dia viria o Salvador, estava no coração de todo judeu. A criancinha crescia, e lembrando o pai dizendo, olha, um dia virá o Salvador. Um dia virá o Salvador. O Messias, o Cristo, o Salvador de Israel, ele vai vir. E de repente, queridos, você que já estudou um pouquinho mais, você sabe que ali entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, tem um período de 400 anos onde Deus não se manifestou através de profeta nenhum. Aquele silêncio de Deus. De repente,
Eles estão lá trabalhando na cidade, andando, comprando, vendendo, e eles escutam: os evangelistas chegaram, os evangelistas estão na cidade. Queridos, eu fico imaginando a cidade parando, todo mundo parando, estagnado. E os evangelistas, eles entram na cidade, eles acham uma casa que realmente recebe eles, recebe aquela paz. E quando eles entram naquela casa, eu fico imaginando, queridos, a família ali: olha, são evangelistas, vai contando para a cidade toda. Menino, vai lá, conta para a cidade toda. Enquanto isso, a cidade toda já estava se preparando. No outro dia, que esses evangelistas já descansaram, já comeram, já lavaram os seus pés, levantam cedo e vão para a praça principal da cidade. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele queria discutir as escrituras, ele ia para o Areópago, ele ia para o centro da cidade. Ali era onde tinha os maiores debates filosóficos, e era onde se concentrava a maior população. O povo queria conhecer mais. Mas o buchicho de que os evangelistas estavam na cidade estava muito grande. Eles iam para a praça. E aí eu fico imaginando, queridos, aqueles 2 discípulos de Jesus dizendo assim, talvez, eu vou conjecturar aqui, dizendo assim para o povo de Israel, dizendo: gente, irmãos israelitas, nós 2 aqui, nós somos evangelistas. E não precisava explicar, todo o povo sabia. Então todo mundo já estava lá: eles têm boas novas. Talvez na cabeça deles, talvez estava passando aqui aquela frase assim: será que eles vão contar para nós que a expectativa, a esperança do nosso coração vai se cumprir agora? Será que os nossos olhos vão ver o Salvador? Será que os nossos ouvidos ouvirão as suas palavras? E a expectativa do coração daquele povo estava só aumentando. E eles diziam assim: olha, nós somos evangelistas, e nós viemos à frente dele. Capta essa parte. Nós viemos à frente dele, porque ele vai vir. Está entendendo? Ele vai vir. Nós viemos como evangelista na frente dele para anunciar que ele vai chegar, que ele vai salvar, que ele vai restaurar. Queridos, eu penso que nesse momento o alvoroço do coração do povo já estava em êxtase. E nisso os discípulos diziam: o Messias, o Salvador que vocês tanto esperavam, ele chegou, ele está aqui, ele já chegou. Sabe por que você fala aquele assim: aleluia, aleluia? É legal, olha que bacana, que palavra. Porque você esquece do princípio que diz: onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria. Sabe por que nós perdemos a reverência da presença dele? Porque nós esquecemos do princípio que essa multidão não está reunida em torno de um homem, em torno de uma situação, em torno de uma célula. Está reunida porque Jesus Cristo está aqui. E se ele está aqui, querido, se alegre com a presença dele. O Messias está aqui, o Salvador está aqui. Aleluias, aleluias, oh, aleluias. O nosso Salvador está aqui, o Messias, aquele que tanto nós desejamos. E aí, queridos, eles curavam os enfermos, expulsavam os demônios, saía daquela cidade e iria ministrar em outras casas, em outras cidades. Mas o que me chama a atenção, queridos, são todos esses princípios. É que quando eles voltam, porque todo evangelista que vai para a guerra, escuta isso, ele volta para o rei que enviou. Ele volta. Como é que quando os discípulos voltaram, uma multidão veio com eles? Por quê? Porque todo aquele povo sabia que aonde o evangelista ia, um dia ele iria voltar para o rei. Então o povo ficou esperando Jesus passar na cidade. Não, queridos, a multidão já começou a acompanhar os evangelistas. E é assim que vai acontecer na tua célula. Quando você abrir a tua boca e anunciar do Messias, quando você abrir a tua boca e falar de Jesus, uma multidão vai começar a te acompanhar, tanto no templo quanto nas casas. Você não vai andar sozinho. E aí eu fico imaginando, queridos, que coisa linda. Todo evangelista, depois de uma grande batalha, volta para o seu rei. Deixa eu te falar uma coisa, antes que algum incrédulo me pergunta: pastor, e se na hora da batalha o exército perdeu? O que acontece com o evangelista perdedor? Deixa eu te explicar. Se estivesse tendo uma batalha e aquele outro exército estivesse perdendo, o evangelista daquele exército, aquele soldado evangelista daquele exército, ele não podia ir para o seu rei dizer que eles perderam. Não podia, porque a boca dele só podia sair uma palavra de vida, palavra de vitória.
Então, já que ele não podia contar para o seu rei, ele entrava dentro daquela posicionamento do seu exército e morria junto com aquele exército. Ele dava vida junto com os outros soldados. Mas aí eu tenho uma boa nova para te contar. Ei, o exército que você pertence não é um exército derrotado, é um exército mais que vencedor. Por isso se levante, dê um brado de júbilo e entenda que Jesus Cristo já te deu a vitória. Oh, aleluia! Ele já te deu a vitória. Oh, que coisa linda! Nós somos do exército vitorioso, queridos. Pastor, pode se assentar. Como é que eu sei que eu posso sair contando para todo mundo de Jesus? Porque você pertence ao lado vitorioso. Pastor, mas eu não estou vendo a vitória. Ei, para de enxergar com os olhos carnais. Porque a Bíblia diz que Ele já nos deu essa vitória. Ah, que coisa linda, queridos. Pastor, mas e depois que os evangelistas voltam para o rei? Quero contar para você, queridos, que depois que aquele exército ganhou aquela batalha, eles pegam aqueles despojos e voltam marchando vitoriosos. Quando eles estão chegando no seu reino, os portões estão abertos, e aquele exército marchando triunfante, entram pelos portões, entram pelos portais, lembraram? E aí quando eles entram, o rei juntamente com toda a cidade já preparou um grande banquete para se alegrar com o exército vencedor. É assim que vai acontecer comigo e com você. Quando nós voltarmos para o nosso rei, o banquete celestial já vai estar pronto, e toda a cidade santa estará se alegrando, queridos, com a nossa chegada. Oh, que coisa linda, que coisa boa, queridos. Aí depois de uma palavra dessa, eu te pergunto: você quer multiplicar célula? Você quer multiplicar célula? Você quer ganhar almas para Jesus? Sim ou não? Aleluias. Então, querido, se você quer multiplicar a tua célula, se você tem esse coração de evangelista, fique de pé para dar a impressão que está acabando. Quero encerrar com vocês, queridos, dizendo: como é bom poder adorar a esse Deus tão poderoso, tão precioso. Como é bom entender, queridos, que Ele tem algo tão grande, queridos, tão grande. Eu lembro de uma irmã lá no Acre, quando eu estava pastoreando e plantando igrejas no Acre. Uma irmã, ela já estava um bom tempo na igreja, e quando eu cheguei lá no Acre, eu falei para essa irmã: irmã, eu quero treinar a senhora para você ser uma grande evangelista. Aí ela colocou a mão na boca e falou: não, pastor, eu não, chama outro. Aí passado-se mais um tempo, eu insisti com ela, eu falei assim: olha, eu acredito no teu potencial, eu sei que Deus vai te usar para ganhar alma. Ela falou: não, pastor, eu não posso, para mim não dá, é complicado. Aí eu falei assim: mas me dá uma chance, venha participar pelo menos do treinamento que eu vou oferecer para os novos líderes. Ela falou: pastor, tudo bem, eu vou, mas não conta comigo. Aí quando ela foi naquele treinamento, aí eu lembro que lá na segunda, terceira semana, aconteceu um episódio, todo mundo deu risada, e ela tirou a mão da boca e deu risada. Aí eu percebi que ela não tinha os dentes da frente. E aí eu percebi, eu falei: meu Deus, por isso que ela é muito introvertida, ela é muito fechada. Chamamos o irmão da igreja, que é protético que fala, aquele que faz os dentes, coloca os dentes nas pessoas. Aí eu falei: irmão, faz os dentes para a irmã aí, dá de presente para ela. Aí o irmão foi lá, instalou os dentes na irmã. Essa irmã ficou aleluiada, queridos. Começou a sorrir, começou a falar: pastor, agora eu posso sorrir na frente das pessoas. Eu falei: não, Deus está te dando esse presente para você ganhar alma. Como que os dentes podem fazer as pessoas ganhar alma, queridos? Fica olhando. Aí no meio do treinamento, vocês vão ver amanhã que tem um momento que a dupla tem que fazer uma lista de famílias que conhece, que lembra, que ainda não tem Jesus. E aí eu falei para ela assim: irmã Nilza, faz uma lista de umas 2 ou 3 famílias que a senhora conhece, que não tem Jesus ainda. Ela falou: pastor, mas só 3 famílias? Eu falei: não, tudo bem, quanto a senhora quiser, traz semana que vem. Aí no sábado, entre os treinamentos, ela pegou um caderninho e saiu nos vizinhos dela, de porta em porta.
Ô fulano, você não vai para igreja nenhuma, né? Não, não vamos não. Me passa aqui o nome de todo mundo da tua família e o telefone de vocês. Aí ela foi na outra casa. Ô fulano, vem cá, vem cá. Você está desviada, né? Ela falou, ih, faz tempo que eu não vou na igreja. Me passa aqui o nome de todo mundo que mora na tua casa e o telefone de vocês. Ela ia na outra casa. Ei, vocês são espírita, né? Sim, eu sou. Me passa aqui o nome de vocês, tudinho. Mas pra quê? Não, eu quero abençoar vocês. Passa aqui o nome. Telefone também. E ela pegou, levou na outra semana. Aí quando chegou na outra semana, naquela célula de treinamento, eu falei assim para as pessoas: olha, coloque aqui no meio da mesa o nome das famílias que vocês conhecem que ainda não tem Jesus. Aí cada um foi colocando 2 ou 3 famílias. Aí ela pegou um caderninho, ela colocou no meio da mesa e falou: tum, tá aqui, pastor. Eu falei: o que é isso, irmã Nilza? Ela falou assim: as famílias que eu conheço, que moram lá perto de casa, que ainda não tem Jesus. 22 famílias. Eu falei: irmã, mas a senhora conhece todo esse povo? Ela falou: conheço, é tudo meus vizinhos lá. Eu falei: irmã, mas é muita gente. Ela falou assim: ah, pastor, você falou que podia trazer. Eu falei: tudo bem, deixa aqui. Aí nós passamos um tempo orando, jejuando por aquelas famílias, sem conhecê-los. E depois de um tempo, quando nós começamos a fazer as pré-células, queridos, que coisa extraordinária. Aí eu falei assim: irmã Nilza, agora eu quero que a senhora vá, escolha uma dessas famílias, dessas 22 aqui que a senhora colocou na lista, e a senhora vai evangelizar essas famílias. Ela falou: pastor, mas eu não sei, eu não tenho capacidade. Eu falei: a senhora tem. Ela falou assim: pastor, então vem pelo menos um dia comigo. Eu falei: eu vou. Aí peguei minha esposa, levamos ela na casa do primeiro vizinho. E aí as casas lá é casas de palafita, que por causa da alagação, todo ano quando o rio sobe, alaga tudo. Então a casa era bem alta, de madeira. Aí nós subimos naquela escadaria e tal, chegamos lá, tinha a primeira família. E aí eu ministrei a primeira lição. E quando eu estava ministrando a primeira lição, muito simples, falei da salvação, fiz um apelo, orei com a família, cantamos uma musiquinha, 30 minutos, fomos embora. Quando saiu, a irmã Nilza falou assim para mim: pastor, mas é só isso? Eu falei: sim, é só isso. Mas pastor, isso aqui é simples demais. Eu falei: sim, o evangelho é simples. Você pode. Aquela mulher que ele estava anos no banco, ninguém ouvia a voz dela, ela disse assim para mim: pastor, então deixa comigo. Eu vou avançar, pastor, deixa comigo. E eu deixei ela e fui supervisionar. Naquela época nós fizemos muitos grupos de evangelismo, muitas pré-células. E aí, enquanto eu estava supervisionando, lá na 5ª semana, essa irmã me liga e fala: pastor, você lembra daquela primeira família que nós fomos? Eu falei: lembro. Aquela família quer fazer um jantar hoje, depois do estudo. O senhor não pode vir com a tua família? Eu falei: eu vou. Aí quando chegamos na frente daquela casa, estacionei o carro, olhei, tudo apagado. Aí eu liguei para ela: irmã Nilza, a senhora não falou que era hoje, ia ter um jantar? Ela falou: sim, pastor, só que não coube na casa. Nós estamos fazendo aqui no fundo, dá a volta na quadra. Já achei estranho aquilo. Eu falei: essa irmã Nilza, ela troca as coisas tudinho. Aí dei a volta. Quando chegamos na outra casa, entramos no fundo, tinha uma grande área, e 45 pessoas naquela casa. Aí eu chamei a irmã Nilza para um canto e falei: irmã Nilza, o que é isso? Ela falou: pastor, você falou que podia convidar os parentes, os amigos, os vizinhos. Eu falei: irmã Nilza, mas isso aqui já é um ponto de pregação, já é um culto. Ela falou: pastor, eu não sei o que é, mas o povo quer ouvir a palavra. Se é para Jesus, aplauda. Quando eu fui para o centro, peguei a Bíblia, fui para o centro daquela grande roda. Lá veio a irmã Nilza com um tamborzinho assim, falou: pastor, olha o teu púlpito. Colocou no meio. Coloquei a Bíblia e comecei a pregar aqueles. Mas aí de repente eu esqueci do estudo. O estudo que era 15 minutos se tornou em quase 1 hora. Aquelas pessoas ali, queridos, umas sentadas, outras em pé ali, tudo ali recebendo aquela palavra e eu ministrando. E de repente, quando eu olhei para o lado, eu olhei e vi a irmã Nilza lá com os bracinhos já estendidos, a intercessão funcionando. Queridos, naquele dia, eu não lembro agora, mas foram muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus, por causa de uma mulher que entendeu que é capaz. Uma pessoa que estava desacreditada. Eu estou falando para líderes excepcionais, líderes tremendos que estão aqui nesta noite, que vão sair desse congresso tão cheio do Espírito Santo, tão aleluiados,
que vão entender o seu potencial. Você foi chamado para ganhar alma, para ser um evangelista nesta nação, e Deus vai te levantar para projetar muitas vidas. Se você crê, fecha os teus olhos, levante as tuas mãos e começa a declarar: Senhor, eu quero uma mudança, Senhor, no meu ministério. Eu quero um crescimento, eu quero a multiplicação das minhas células. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, uma visitação poderosa está vindo neste lugar. Você pode sentir? Você pode sentir? Eu quero fazer um convite para você, querido. Se você quer vivenciar uma experiência sobrenatural de multiplicação, saia do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar especificamente por você, mas não fique esperando pelo outro. Dê uma resposta com atitude para Deus agora. Se você pudesse, se ajoelhe, se entregue na presença do Senhor. Ele tem algo poderoso para você nesses dias. Então se entregue completamente a Ele. Você vai conquistar o bairro que você está plantado. Você vai conquistar aquelas famílias que você já está orando. Você vai conquistar a cidade aonde você está ministrando a palavra de Deus. Se você crê, feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, receba uma unção de evangelista. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti. Aleluias. Espírito Santo de Deus, eis aqui os teus filhos, ó Pai. Eu apresento, ó Pai, agora esses evangelistas que se levantam com ousadia nesta noite. Cada um desses evangelistas, ó Pai, que vão abrir a boca para levar as boas novas do Evangelho. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, agora vem com a tua visitação agora, Senhor. Vem com a tua visitação, vem liberando sobre eles, ó Pai, agora uma unção de evangelista. Receba sobre a tua vida, receba agora, receba em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.